E aí, turma, boa tarde. Como prometido, na aula de hoje, né, vai ser por meio de vídeo, tá? Um vídeo aqui curtinho. Eu vou só espelhar aqui a tela do livro de vocês para estar explicando sobre o conteúdo de quadriláteros, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando sobre os paralelogramas, certo? Os paralelogramas nós temos 4. Aqui na figura 1, 2, 3 e 4, nós temos 4 modelos diferentes, tá bom? O que seria um paralelogramo? Paralelogramo é todo quadrilátero que tem lados opostos. Então, ó, esse lado é oposto a esse e esse outro lado é oposto a esse. Então, que ele tem lados opostos paralelos, certo? O que seria paralelos? Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização. Lados paralelos são lados que não se tocam. Se eu prolongar isso aqui, ó, esses lados eles não vão se tocar, certo? Então, a definição de lados paralelos é essa. E aí, dentre esses lados paralelos, né, a gente tem 4 modelos. Tem o paralelogramo, que é esse aqui, certo? Eu tenho o retângulo. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem ângulos de 90 graus. Ele tem ângulos retos, retângulo, certo? Então, toda figura retângula, ela tem ângulo reto. Seja 1, 2, 3, enfim, vai depender da figura, certo? Então, esse aqui é o retângulo, esse da figura 2. O da figura 3 é o losango e o da figura 4 é o quadrado. A gente vai falar especificamente de cada um deles, certo? Então, aqui, ó, a nossa primeira propriedade. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes, certo? Então, em qualquer paralelogramo, qualquer um desses 4 que a gente mencionou, os lados paralelos, perdão, os ângulos opostos, né, são congruentes, ó, certo? Então, aqui o ângulo D é congruente ao ângulo B e o A congruente ao C. Deixa eu aumentar aqui. Por exemplo, se esse aqui fosse 120, o ângulo B também teria que medir 120, certo? Se esse cara aqui medisse 60, esse outro também teria que medir 60 graus, certo? Então, a primeira propriedade nos fala sobre isso. A segunda propriedade diz que em qualquer paralelogramo, os lados também são congruentes, os lados opostos, tá bom? Então, aqui, ó, o lado de cima é congruente ao lado de baixo, ou seja, tem a mesma medida, e o da esquerda congruente ao da direita, certo? Dando mais um exemplo, se aqui for 10, aqui também vai ser 10, se aqui for 8, aqui também vai ser 8, certo? A terceira propriedade diz que as diagonais de um paralelogramo cortam-se ao meio. Então, esse ponto M aqui divide a minha diagonal em 2 partes de mesmo tamanho. Vamos pegar um exemplo. Digamos que essa diagonal aqui, AC, ela mede 20 metros, certo? No ponto aqui que eles se encontram, né, que as diagonais se encontram, eu vou ter um pedaço de 10 e outro pedaço de 10. Se essa diagonal aqui de D até B medisse, por exemplo, 16, eu teria 2 pedaços de 8, tá bom? Essas definições que a gente está dando aqui, pessoal, vão ser usadas lá na nossa atividade, que eu vou já mostrar a vocês. Então, a gente tem essas 3 propriedades, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, volta no vídeo, repete de novo, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Como eu falei, a gente vai tratar especificamente de cada uma das figuras citadas. Vamos começar falando do retângulo. Além dessas 3 propriedades que a gente já citou, o retângulo ele apresenta uma propriedade característica. As suas diagonais são congruentes. Então, a medida aqui de A até C, certo? Ela é a mesma de D até B. Então, se de A até C mede 10, de B até D vai valer 10 também, certo?
Daqui para cá mede 10. Daqui para cá também vai medir 10, certo? Isso acontece no retângulo. Fechado? Ficou esquisito ali, mas vamos para o próximo. O losango, ele já tem mais duas características especiais, certo? Além das três iniciais que a gente falou, das três propriedades, o losango, ele tem suas diagonais perpendiculares. O que é perpendicular? É quando forma 90 graus, certo? Tudo que forma 90 graus é perpendicular. Então, sempre que a gente falar essa palavrinha perpendicular, lembre-se que eu estou dizendo que ela forma 90 graus, tá bom? Além disso, as diagonais são bissetrizes, ou seja, corta o ângulozinho aqui, ó, em dois pedaços de mesmo tamanho, certo? Já o quadrado, ele meio que junta todas essas características numa figura só. O quadrado, ele se caracteriza por ser um retângulo e um losango ao mesmo tempo, certo? Outra definição aqui de losango é que todo losango tem os quatro lados iguais, certo? Não necessariamente os ângulos, somente os lados. Então, se esse lado aqui mede 5, esse daqui também, esse daqui também e esse daqui também, certo? Essas são as características do losango. Como eu disse, o quadrado une essas características. Ele é tanto um losango quanto um retângulo ao mesmo tempo. Então, ele vai ter as três propriedades lá do começo. Ele vai ter suas diagonais de mesmo tamanho, assim como o retângulo. Ele vai ter as suas diagonais formando 90 graus aqui no meio, ó. E as diagonais vão ser bissetrizes, ou seja, vai partir em dois ângulos aqui de mesmo tamanho, certo? Bom, aqui é a nossa atividade. Para facilitar, eu vou deixar essa atividade como print, certo? No grupo, tá bom? Para vocês não precisarem ficar pausando o vídeo, enfim. Eu vou deixar as duas atividades juntas. O combinado é a seguinte, tá? Eu quero receber pelo menos até a 4. Cada questão vale meio ponto. Então, fazendo a 4, você acumula aqui, ó, 2 pontos, certo? Tio, e se eu entregar até a 9? Se você me entregar a 9, você vai ganhar 5 pontos, tá bom? Então, o obrigatório é fazer até a 4, mas quem fizer até a 9 ganha meio ponto aí de brinde. Fechado? Mas eu vou deixar essa atividade como print lá no grupo, como foto. Seguindo. Os trapézios, eles não são necessariamente um paralelogramo. Ele parece ser um paralelogramo, mas tem uma coisinha que diferente aqui. O que? No paralelogramo, eu tenho que ter os quatro lados paralelos, né? Formando pares. Os lados opostos têm que ser paralelos. No trapézio, eu tenho só dois, ó. Esse de cima com esse de baixo. Aqui no exemplo é como se ele estivesse deitado. Esse lado é paralelo a esse. Certo? Esses outros lados aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, não necessariamente eles são paralelos. Percebe que se eu prolongar aqui, ó, eles vão se encontrar em algum ponto, tá bom? Se eu prolongar aqui, ó, eles vão se encontrar lá na frente, certo? Então, o trapézio, ele tem dois lados paralelos apenas. E esses lados paralelos são chamados de bases. As bases do trapézio são justamente esses lados paralelos. E aí eu tenho a base maior e a base menor, certo? A base menor, como vocês já devem ter imaginado, vai ser essa parte de cima aqui, ó. Base menor. Se eu ficar BM, vai ficar os dois, né? Então, eu vou botar Bzinho, ó, B minúsculo, que é a base menor. E eu vou ter aqui embaixo B maiúsculo, que é a base maior, certo? Então, em todo o trapézio eu vou ter isso. Como a gente está vendo aqui, ele está deitado, né? Então, como a gente sabe, esse lado, deixa eu pegar aqui o... Pronto, esse lado é paralelo a esse. Como esse aqui é o maior, ele vai ser o Bzão. B maiúsculo. E esse aqui o Bzinho, B minúsculo, certo?
as bases sempre são os lados paralelos. Bom, dentro dos trapézios a gente também tem algumas classificações. No caso aqui, 3, né? Eu tenho o trapézio qualquer, que é um trapézio sem nenhuma característica específica, tá bom? Que seria, no caso, esse exemplo. Eu tenho o trapézio retângulo. Lembra que a palavra retângulo quer dizer que eu tenho um ângulo reto? Então, tá aqui, ó. No trapézio retângulo, eu vou ter dois ângulos retos, certo? Ou seja, perpendiculares. E no trapézio isósceles, assim como o triângulo isósceles, eu vou ter dois lados congruentes, certo? Então, esse lado é congruente a esse lado, certo? E o de cima? O de cima e o de baixo são as bases, certo? No trapézio é normal a gente chamar lado os lados realmente das duas laterais, certo? O de cima e o de baixo são as minhas bases. E aí aqui, para finalizar, eu tenho algumas propriedades. A primeira diz que em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes, tanto as de cima quanto as de baixo, certo? Elas formam pares de ângulos congruentes. Então, se esse ângulo aqui, por exemplo, medir 50, esse daqui também vai medir 50, certo? E assim por diante. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes, ou seja, as diagonais aqui vão ter o mesmo comprimento, a mesma distância. Fechado? E aqui, só para finalizar, certo? Bem simples, a base média é literalmente a média das minhas bases. O que seria a média? Eu vou somar as duas medidas e dividir por 2, certo? Então, só pegando aqui um exemplo, ó, deixar maiorzinho aqui. Digamos que a base de cima aqui meça 10 e a base de baixo, né, meça 20. A base média vai ser a média dessas minhas duas bases. Ou seja, eu vou somar as duas bases e dividir por 2. Então, nesse nosso exemplo aqui, né, MN, ó, medida de MN vai ser o quê? 10 mais 20 sobre 2. 10 mais 20 dá 30, dividido por 2 vai ser 15. Então, nesse nosso exemplo, a base média vai ser 15, beleza? Então, é isso, ó. Aqui a gente tem a outra parte da atividade, certo? São 8 questões, mesmo esquema, tá? Eu recebo até a 4, mas quem fizer até a 8 ganha 4 pontos. Aqui vale só 2. Fechado? Então era isso, pessoal. A atividade de hoje aqui é um outro exemplo, tá bom? Que eu tinha feito aqui de rascunho. Mas a aula de hoje é isso, tá bom? A prova de terça-feira, ela vai cair esses conteúdos, além de soma de ângulos e diagonais. Então é interessante que vocês tentem fazer essa atividade. Muito provavelmente eu vou estar pegando algumas questões daqui para colocar no nosso simulado. Então, se você fizer, você já vai ter uma pequena vantagem na hora de fazer a nossa prova. Fechado? Então era isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Valeu!